preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Em áudio obtido pelo Intercept, Flávio Bolsonaro cobra Daniel Vorcaro por pagamentos da equipe de um filme que conta a história de Jair Bolsonaro. Segundo consta, Vorcaro deu pelo menos 10 milhões de reais para o longa. Ai, 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 ai. Que delícia, que delícia. Olha, olha, olha. Nossa. Esse cara não vai conseguir sair em público na campanha. Esse cara, é especialmente perturbador, porque assim, aparentemente foram 10 milhões. Ninguém doa 10 milhões à toa. Óbvio que é uma troca de favores, isso é óbvio. Agora, a parte mais interessante, assim, ele tá vilipendiando a imagem do pai. Porque é por conta daquele filme bosta que estavam fazendo lá pro Bolsonaro. Eles ficam metendo dinheiro do Vorcaro nisso. Puta merda, puta merda, puta merda. É, Flavião. Meu amigo Flávio, hein? Meu amigo Flávio. Quero ver o que você vai fazer, Flávio Bolsonaro. Será que o PL vai continuar com ele como candidato? Conhecendo eles, né? O Flávio Rachada. Ele vai querer falar que não era nada, tá precisando de um dinheiro. Quem nunca pede um dinheiro, né? Que situação dramática. Que situação dramática. Vai, ó, prepara que hoje tem videozinho. Tem. Agora eu quero fazer uma pergunta, tá? Calma. Tem mais coisa? Segundo matéria do Intercept, a negociação previa um total de 134 milhões de reais. 134. Vorcaro e Flávio Bolsonaro. 15 de novembro. Galera, 15 de novembro de 2025, só pra vocês entenderem, tá? É no meio. O Vorcaro tinha sido preso já. Não tinha mais como ter dúvida. Não, ele é bandido ou não é? 15 de novembro de 2025 eu já tava gravando vídeos, o Riso vai lembrar. Sim. Vídeos sobre Daniel Vorcaro. 15 de novembro de 2025 ele já tinha sido preso, já tinha saído. Já estavam falando de Zettel, o escândalo já tava grande. Flávio anda com ladrão. Assim, é que eu não posso falar que o Flávio é, entendeu? Mas agora eu estou me compreendendo como pré-candidato. Pessoal, tudo isso pela merda do filme do Mito não é sobre o filme do Mito, pô. Isso aqui é só, entendeu? Ó, deposita lá pro filme, entendeu? Entendeu? Aí pagam as contas do filme, mas o resto vai pra, entendeu? Deposita lá, que depois eu pago um cara aqui, um cara ali. Meus amigos, vocês não nasceram ontem, não é sobre o filme essa história. Isso é muito pouco sobre o filme. Isso é, sobre os favores que o Flávio fez e devia estar fazendo pro Vorcaro. 2, sobre a rede de conexões que ele tinha. E 3, o filme é uma forma de, né, você operacionalizar. Os caras, é isso, um cara mandou, é o filme sim, lógico. É o filme, isso, é só pro filme esse dinheiro. Galera, precisa de 24 milhões de dólares pra terminar um filme aí que tá dando um calote. Aí eu quero saber, como é que meus colegas Caiado e Zema vão se comportar? Ué, intocável, uai. Ó, isso aí tem que ver. Tem que ver. Vamos ler a matéria? A frase escrita pelo hoje pré-candidato à presidência da República é parte de uma série de registros que indicam a existência de uma negociação em que Vorcaro se comprometeu a repassar um total de 24 milhões para financiar a produção de Dark Horse, o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. Vamos lá. Fala, irmão, tava trânsito, voo, ou tem? Fala, meu irmão, pode atender? Aí ele fala, irmãozão, tô na igreja terminando de show. Eu adoro essa parte
que o cara tá na igreja. Assim, entendi, você é um homem religioso. Você organiza surubas, no plural, você rouba dinheiro como se não houvesse amanhã, você tem capangas, mas tem que ter seu momentinho com Cristo. Ai, toma banho, vai seu picareta. Aí o Flávio manda imagem de visualização no único e fala, irmão, estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente, só você que me deu uma luz. Ai! Rapaz! Nossa senhora! Um cara mandou finalmente um áudio vazado a nosso favor. Áudio vazado. Pelo amor de Deus. Vamos lá, tem mais print? Documentos e mensagens obtidos com exclusividade pelo Intercept indicam que pelo menos 10 milhões de dólares, cerca de 61 milhões de reais, considerando as cotações do dólar no preço das transferências, haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 25 em 6 operações para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro. O registro inclui um cronograma de desembolso, um comprovante bancário e cobrança... Não há evidência nas mensagens que o Vorcaro tenha feito os outros 8 pagamentos previstos para o projeto. O envolvimento de Vorcaro foi negociado diretamente por Flávio, mas teve outros intermediários, como o irmão e deputado federal Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias, que tá no filme, né? É meio que um diretor do filme, é uma coisa assim. As conversas privadas dos documentos de Vorcaro revelam os profundos laços financeiros e a estreita relação entre o clã Bolsonaro e o banqueiro, que se tornou o homem mais radioativo de Brasília. Flávio já havia negado tais conexões da sua família e da extrema-direita. Ah, beleza, eita, essas coisas de extrema-direita. Quando foi noticiado, o cunhado havia feito uma doação de 3 milhões, essa conta do Banco Master está longe de chegar perto da direita, afirmou o senador. Mano, o Flávio gravou um vídeo semana passada falando que precisava investigar o Banco Master. Lembrem-se que foi o Flávio que organizou, junto com o Alcolumbre, a derrubada da CPI do Banco Master. Ele confessou que fez o acordo com o Xandão. Cara, a gente tem que pedir a cassação do Flávio. Sim. Flávio é um bandido, traidor. Puta... Foi questionado pelo Intercept, disse, de onde você tirou essa informação? É mentira. Em seguida deu uma gargalhada e retirou onde concedeu entrevista à imprensa. Flávio já havia sido contatado sobre o assunto telefone e não retornou à publicação. A defesa de Vorcaro também foi assinada, mas não houve resposta. Eduardo Bolsonaro e Mário Frias também não responderam aos questionamentos. Porque assim, as pessoas não costumam responder nada que vem do Intercept, porque o Intercept não é um veículo sério. Só que o áudio, ele é auto-evidente, cara. Já tô falando com a IA. Estão falando que é IA? Mas só... Assim... Vamos dar o play ali de novo? Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Isso não é, como é que isso tudo vai acabar. Nem a pau. Mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Pausa. Mas enfim... Não... Deu a liberdade da gente te cobrar. O que pressupõe? Me cobre de algo, me cobre. Isso significa que ele está fazendo a contraparte. Isso é uma relação. O famoso toma lá da cá. Do tipo, eu estou te ajudando, e aí, pô, me cobra aí. Você entendeu? Me cobra, é uma troca. Qual é a outra entrega do Flávio? Agora a gente precisa saber. Vamos lá, dá o play. É porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.
Isso tem muita camada, cara. Rodrigo Constantino. Eu realmente espero que esse áudio seja falso. Se for verdade, acabou. Calma. Rodrigo, o senhor é um homem de pouca fé. A maior parte do eleitor bolsonarista, não tô falando do antipetista, do bolsonarista, segura a onda. Vai manter o Flávio no jogo. Você duvida, Riso? Pelo amor de Deus. As pessoas estavam tomando detergente essa semana. Pelo amor de Deus. Estavam bebendo detergente. Definitivamente isso não é um problema tão grande para essas pessoas. Isso é um problema pro eleitor antipetista, pro eleitor em dúvida. Pra esse eleitor, o Flávio, que já era assim, um negócio muito difícil de engolir, mais difícil que um detergente, o Flávio se tornou intragável. E agora abriu o jogo completamente, tanto pro Lula quanto pra mim. E até, vou colocar aqui, tá? Até pros puxa-sacos do Flávio, Zema e Caiado. Abriu o jogo, tá? Porque o Flávio vai perder votos. O Flávio vai perder muitos votos. E vai depender muito agora de como se comportam os aliados do bolsonarismo, as alas inferiores. Vou dar um exemplo. Como vai se comportar a turma do Partido Novo? Não tô falando do Zema, tô falando dos deputados do Partido Novo. Como o Nicolas vai se comportar? Como o Sérgio Fernando Moro do PL. Sérgio Moro! Moro! Serginho! Cadê você? Ai. Vou lá com o meu discurso de corrupção, lá pelo Paraná, né? Nossa, Serginho! Vai passar paninho de novo? Serginho! Blim blom! Meu Senhor Jesus Cristo, vamos lá. Mas aguarda, eu tô muito curioso pra tropa da desculpa. Não, mas veja só, mas veja bem. Não, mas olha só, tá? Só pra falar, o Flávio queria 136 milhões de reais de Vorcaro, tá? Isso é mais do que o contrato da mulher do Xandão com o Vorcaro. Isso tem que ser posto em perspectiva. O que o Flávio queria do Vorcaro é mais do que a mulher do Xandão queria. Sim. Especificar bem claro, tá, pessoal? O que foi pago efetivamente? Só 61 milhões. Só 61 milhões. Eu acho que o Vorcaro deve ser assim... Ele deve amar bastante o Jair Bolsonaro pra botar 60 milhões no filme dele. Sim. Você não acha? Sim. E aí entra aquela coisa, né? Reparem que por favor, vamos degustar o vídeo do Flávio Bolsonaro de alguns dias atrás, falando do Banco Master? Eu gostaria de botar isso aqui na tela, só pra O degustar Pix é do também. Bolsonaro, o Master... Ai, cara, como as coisas estão envelhecendo mal, cara. Pô, o cara... Né, o cara sabe que, né, a conversa existiu. Como é que ele bota uma camiseta dela? Quer ficar fingindo, cara. E a Carol Detone lá, com a rinoplastia dela ali do lado. Puta que pariu, que situação, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. De quando que é o vídeo do Master, de agora? De agora, recente. Ó, pessoal, estão com 12 mil pessoas, vamos todo mundo metendo like na live aí, tá? A gente precisa fazer o react agora desse vídeo do Flávio falando do Master, tá? Tem um vídeo recente dele. Ele tentou gravar... minutos? 16 segundos o vídeo? 46 segundos? Eu acho que é esse que você tá falando, não sei se é esse aqui, mas... Deve ser, vamos ver. É o vídeo que ele Banco postou no Instagram dele. O Banco Master é do Lula. Ô, meu, nem eu que sou anti-Lula vou falar que, assim, o Banco Master é só... Não é, bro. É de todos vocês. O Banco Master é seu, é do Lula, é do Centrão, é de vocês. Vamos lá. Próximo. E o escândalo do INSS é do Lula. É Assim, teu, brother, também. Veio também do governo do teu pai. Veio lá do João Roma com aquele decreto que ajudou o crédito consignado a manter a roubalheira. É do Lula e é de vocês. E por último... com o mensalão foi do Lula. Olha, o Valdemar. Valdemar tava lá também no mensalão, né, irmão? Assim, vocês estão em todas. É que a droga, a maldição, é que o teu eleitor não consegue juntar esses pontos, que são pontos básicos, que vocês são corruptos igual o petismo. Fala, não, Flávio não é ladrão. Pelo amor de Deus. Só comentando, né? Até eu nunca comentei isso aí, porque eu falei, não vou ficar dando atenção. Eu tinha ido pra cidade de Balsas, lá no Maranhão, e aí eu fui convidado pelo CTG, Centro de Tradições Gaúchas, e lá conversar com os caras pra gravar sobre os agricultores gaúchos que foram no CTG. Foram pra Maranhão e deram... E, pô, tô gravando um negócio super legal pra aqueles caras. Super bonito.
sabe, contando a história deles. E tava numa boa. Não era um lugar muito seguro, no sentido de que era um monte de bolsonarista bêbado ao nosso redor, tá? Sei lá, às 10h30 da noite. Era mais ou menos isso, né, Riso? 10h30 da noite, quase 11 horas da noite. Um monte de bolsonarista mamado, né? Mas eu tava sendo simpático, pô. Eu quero contar a história dos gaúchos pioneiros. Veio uma vereadora bolsonarista. Você falou que o Flávio é ladrão! E começou a falar. Eu falei, cara, momento de desescalar, né? Um monte de bêbado, puto lá. O quê? O Bolsonaro é ladrão? Tá. Saímos fora. Queria dar uma ligada pros caras. E aí? É ladrão, né? É ladrão, né? É ladrão. É ladrão. Ou não é? Vamos falar que não. Sabe que a galera vai entrar? Vai ter aquela coisa assim. Não, mas se não tá provado, se não foi condenado, então... Vocês são fogo. Vamos lá, dá o play. Petrolão foi do Lula. Todos os maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, quem era o presidente da República? Era o Lula. Cara, Flávio, você é horrível como comunicador. Você é muito ruim, cara. Disse que o Flávio ainda tava contratando hoje, sem uma matéria, ele tá contratando aulas de debate, treinamento. Nossa, cara. Você é horrível, Flávio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, Flávio monta time com preparador de debate, tá diretor de cena. Brother, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Flávio, não dá para você participar de um debate. Não dá. Não dá pra você participar de um debate. Qualquer opinião que você der... Flávio, pelo amor de Deus. Você tá no escândalo do Banco Master. Você recebeu milhões do Vorcaro. Isso tem nome, isso é propina. O Vorcaro não dá dinheiro simplesmente porque ele gosta das pessoas. A única pessoa que ele dava dinheiro sem querer nada... E tinha algo em troca, era a peleleca, né? Mas tinha a peleleca, entendeu, Flávio? Você não tem uma peleleca. Você tem, assim, os seus votos como senador, o seu lobby. Vamos ser sinceros, né, Flavião? Não dá pra ficar mentindo. Não vai dar pro cara fugir dessa. Não vai dar. Entendeu? Se ele teve diarreia lá em 2016, imagina agora. Falar que o Flávio é ladrão? Imagina, tem uma galera que é essa. Não, imagina. Cadê Lucas Pavanato, que fica indo em podcast? Não, o processo não andou. Só pra lembrar, galera, o processo da rachadinha não é que ele não andou. Todas as provas tinham se acumulado. As provas iam na linha do saque do dinheiro dos funcionários, depoimento dos funcionários que mostravam que o dinheiro ia por Queiroz, pagamento de contas do Flávio Bolsonaro sendo feito pelo Queiroz, tá? Funcionários que nunca apareceram, eles rastrearam até o celular dos funcionários para ver que os funcionários não apareciam lá, ou seja, eram funcionários fantasmas que doavam o salário pro dono do mandato, que era o Flávio, através do Queiroz. Tá? Participação de familiares do Adriano da Nóbrega, o maior miliciano do Rio de Janeiro, dentro do mandato, fazendo a mesma coisa. Aí ele tinha uma loja da Copenhagen, tá? Que recebia muitos pagamentos em dinheiro vivo, fora de qualquer sazonalidade, demonstrando que a loja era utilizada para lavar dinheiro. Ou seja, tava tudo isso acumulado. Tudo. São provas abundantes. Aí ele faz duas coisas. Ele entra com o advogado dele com uma petição pro Toffoli e pede para tirar as provas obtidas com o COAF. Aí o Toffoli concorda. Mas mesmo assim tá andando lá no Rio. Aí ele pede pro Gilmar um trancamento, não sei o que exatamente ele foi pedir, mas basicamente pediu um foro privilegiado. Por quê? Porque aí saía da justiça que tava, vamos dizer, investigando e ia julgar ele, e foi pro STF. E aí caiu na mão do Gilmar no STF por uma decisão que o STF inventa que ele tinha uma extensão do foro privilegiado de senador dele no período que ele era deputado estadual, uma invenção do Gilmar. E aí o Flávio Bolsonaro nunca mais se preocupou com a rachadinha. Ele também nunca mais citou o nome do Gilmar Mendes, e o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes pra prefeito na cidade. Tudo normal por aqui. Então não é que ele se livrou. Flávio Bolsonaro é pilantra, é vagabundo. Isso eu tô falando da rachadinha. Tem outras histórias, especialmente o envolvimento dele com o senhor Willer Tomás. A casa... Gente, e a casa? A casa dele foi comprada por um financiamento rapidamente quitado, obtido com o BRB, obtido com o Paulo Roberto Costa, acho que é o nome dele, né? Que tá preso. O Paulo Roberto Costa, ele era o cara que estava no Banco de Brasília, ele iria comprar o Banco Master. Amicíssimo do Flávio. Super amigo. Ele que basicamente gerou a compra da casa do Flávio, que o Flávio não tinha condições contábeis de comprar. O Flávio comprou uma mega mansão em Brasília com esse cara. Paulo Henrique Costa. Este cara era parceiro do Master e parceiro do Flávio.
Será que o Flávio intercedeu com esse brother nesse caso? Então, veja, as coisas se acumulam. Aí chego agora isso do Master. Alguém aqui, assim, em sã consciência, acredita que o Flávio não é bandido? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Falar que o Flávio não é bandido... Agora sim, quero ver como é que vão se comportar os demais pré-candidatos. Lula, né, vai tirar sarro. Vagabundo tá igual pinto no lixo. Zema e Caiado não sei. Espero algo do Caiado. O Zema, ele vai ficar na maciota pra ver os votos caírem de maneira tranquila e suave. E aí, como aconteceria isso? Como é que chama o menino lá? O Nicolas e os influenciadores. Agora parece que o caminho é o Zema, né? Parece que é ele, né? Não tem muito o que fazer, agora é ele. Rapaz. Agora o jogo abre totalmente. O jogo tá totalmente aberto. O jogo tá realmente muito, muito aberto. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.